Pronto, vocês assistiram a aula, foi bem interessante, né? Mas o que eu acho particularmente interessante foi essa ideia que o professor falou no final da aula sobre a questão de treinar no dia a dia, né? Cotidianamente a pessoa tem que tentar repetir essas frases, são frases simples. Vocês viram que são frases todas com o verbo no presente, certo? E ele falou praticamente todas as frases, todos os exemplos na primeira pessoa. Na primeira pessoa. É interessante treinar trocando as palavrinhas, né, dos exemplos com outra, pode ser de outros exemplos da mesma aula, né? E também trocar o sujeito da frase. Ele quase sempre usa I, ou seja, eu. Mas vocês podem usar you, pode usar he, she, it, we, you plural e they. Lembrando, logicamente, o significado, né, dos pronomes, principalmente no caso do it. Mas isso aí, digamos assim, é, o que importa é realmente fazer um treinamento cotidiano, tentando lembrar e repetindo dia após dia, né? Umas frasinhas, poucos minutos, né? Com alguma substituindo algumas palavras com outras para poder ser assim mais coerente com o que está acontecendo na vida de vocês naquele momento. Ou seja, mais realístico, certo? Mais realístico. Ou seja, sair dos exemplos típicos didáticos para colocar outras palavras. Aí quando eu, por exemplo, quero colocar uma palavra que não conheço, eu pego o vocabulário, pego o Google Tradutor, coloco a palavra em português, ele vai me dar a palavra em inglês, sem problema. E também existe o microfone para poder, microfone, para poder, no Google, para poder escutar qual é a pronúncia daquela palavra na língua inglesa. Então, vocês podem fazer esse trabalho, que vai ser o exercício dessa aula, certo? Agora, eu quero relevar que na aula do professor existem alguns verbos que ele usa, né, que são, por exemplo, o verbo to want, que é querer, o verbo to love, que é amar, o verbo to need, que é precisar, né? E eu quero que vocês prestem atenção que às vezes a regência verbal é diferente. Por exemplo, o verbo precisar na língua portuguesa é precisar de algo. Na língua inglesa, o verbo precisar é transitivo direto, ou seja, precisar algo. Não precisa, desculpe o jogo de palavras, de uma preposição, né, depois do verbo. Então, I need money. I need money é eu preciso de dinheiro. I need money, eu preciso de dinheiro. Eles não colocam o de, mas na língua portuguesa é preciso colocar, certo? Outra coisa, como eu falei, vocês têm que prestar atenção nos possessivos, porque ele quando fala I love my car, I love my father, I love my mother, fala sempre na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Então, my é o possessivo da primeira pessoa. Mas se eu falo você ama seu pai e você ama sua mãe, é you love your father, you love your mother. Your é o possessivo da segunda pessoa. Se eu falo ele ama o pai dele, he loves, porque aqui tem um S, né? O famoso S que eu falei, loves his father, his father. E no caso feminino, she loves her mother. Ou seja, his e her são os dois possessivos no caso masculino e feminino do singular. E se fosse nós amamos nosso pai, nossa mãe, we love our
father, our mother. We love our father, we love our mother. Certo? Então, our é o possessivo, nosso pai, nossa mãe. E no caso do you plural, é de novo your, igualzinho ao you singular. E no caso do they, eles amam, ou elas amam o pai delas ou o pai deles, ficaria assim: they love their father ou their mother. Né? Their é o possessivo da terceira pessoa plural. E assim a gente aprende até umas coisinhas a mais, ok?